Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. Hoje nós vamos falar de norma de um vetor. Eu vou considerar para este vídeo apenas vetores em R2 e R3. Então nós sabemos que um vetor em R2 ele tem a seguinte representação. Eu tenho aqui um vetor V, dado que ele é do R2, então ele é configurado assim, ó, x, y. Um vetor do R3, vou colocar aqui, ó, V, ele é igual a x, y e z. Bom, a norma do vetor V, nós vamos representá-la assim, ó, duas barras, o vetor, fecha duas barras aqui. Isso vai ser igual, bom, no R2 simplesmente vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Isso por quê? Porque no R2 os vetores são assim representados. Ó. Vou fazer um esboço aqui do plano XY. Né? E o vetor aqui, como ele é configurado como XY, então estou supondo aqui x e y positivos. Tá? Então aqui, fazendo a união dos dois, a gente tem o ponto XY. E o vetor V, a gente faz ele assim, ó, a partir da origem, aqui a gente tem o vetor V. Repare o que formou aqui, ó, um triângulo retângulo, de modo que um dos catetos vale y, o outro cateto aqui embaixo vale x, e como a gente quer o comprimento desse vetor, ou seja, a hipotenusa, que a gente chama de norma, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então a gente tem aí a norma de v ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, isolando o v, né, isolando aqui a norma de v, tirando a potência aqui, né, o quadrado, então a gente tem raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Assim a gente calcula a norma no R2. E no R3? Bom, no R3, a norma de um vetor v ela vai ser dada por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. E tudo isso numa raiz. Isso porque, se a gente pegar aqui uma representação do R3, vou fazer assim. Ó. Aqui é y, aqui é x e aqui na verdade era z. Bem, aí um vetor no R3 ele é representado a partir dessa origem e para algum outro ponto que está que contém as coordenadas x, y, z, né? E aí, para aplicar aqui o teorema de Pitágoras, na verdade a gente vai ter uma projeção desse vetor aqui, ó, no plano x e y, e em seguida a altura dele aqui, ó, formando 90 graus de forma tridimensional. Então é como se a gente estivesse aplicando o teorema de Pitágoras duas vezes. Ó. Aqui no plano XY, a gente tem uma hipotenusa que vai receber x quadrado mais y quadrado. E depois, quando a gente for fazer o teorema de Pitágoras desse triângulo aqui em vermelho, nós vamos adicionar aqui o z ao quadrado, que é esse cateto, com o cateto que está aqui. Ó. Esse cateto para o triângulo que está em relação a z, ele no plano é uma hipotenusa. Então, dessa forma, a gente calcula a norma no R3. Vamos ver exemplos aqui. Ó. Vou pegar um exemplo, um vetor V, menos 2 e 3. Qual é a norma deste vetor? A norma dele vai ser raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raiz. Então, norma de V é igual, bom, 4 mais 9. Então, raiz quadrada de 13. Esse seria a norma de um vetor no R2. Vou fazer um segundo exemplo aqui. Vou colocar aqui, nesse caso, um vetor no R3. Vou chamá-lo de 1, menos 1
e 2. Então, a norma deste vetor vai ser dada por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui é menos 1 ao quadrado. Bom, aqui a norma de V é igual a raiz quadrada de 1 quadrado é 1, menos 1 quadrado também é 1, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Raiz quadrada de 6. Bom, então é dessa forma que a gente calcula a norma de vetores para R2 e R3. Então, ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!